Fala, meu povo, aqui José Paixão, economista do povo. Hoje eu vou falar sobre o que é necessário para você ser um empreendedor, ou quais são as características essenciais de um empreendedor. Eu falei em um vídeo passado sobre o seguinte tema: nem todo empresário é empreendedor e nem todo empreendedor precisa ser um empresário. E às vezes você não é nenhuma das duas coisas e está lá metido, enfiado, achando que é, com a mão na massa, mas na verdade passa longe disso. Hoje nós vamos falar sobre essas três características, mas antes eu quero que você já dê um like nesse vídeo. Se você também desejar participar da nossa comunidade, você pede informações aqui que a gente vai te passar todos os detalhes. Também aproveite e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que podem aproveitar esse conhecimento. E se você não é inscrito, olha, se inscreva, porque a gente vai gravar muita coisa legal. Nosso canal ele fala sobre investimentos, sobre finanças, inclusive finanças pessoais, e também nós falamos sobre investimentos e também as pitadas de empreendedorismo, e é o que nós estamos fazendo agora. Então vamos lá. Quais são as primeiras características ou as características essenciais de um empreendedor? Você pode observar isso aí nas pessoas e você já vai constatar se é realmente um empresário ou se é um empreendedor de verdade. Ou você pode também observar estes traços em você mesmo e saber se você tem esse perfil empreendedor. Esse conhecimento não é meu próprio, né? Claro, essa ideia tem um grande empreendedor aqui brasileiro, né, que eu não cito o nome porque não peguei autorização, mas como é uma coisa nobre, eu posso falar com um dos maiores empreendedores do nosso país. Ele fala bastante sobre isso, ele traz esses três elementos para que você possa identificar ou se identificar como empreendedor. Então vamos lá, primeiro deles é a visão. O que significa visão, né? A pessoa acha que visão é aquela coisa de um sonho, aquele negócio que você acordou de manhã e falou, nossa, acordei com a visão e tal, né? Esse tipo de coisa. Não, na verdade não é isso. A visão, eu vou te dar um exemplo aqui como é que as coisas funcionam. Imagine que alguém te dê uma semente, um pacotinho com semente de milho, alguma coisa desse tipo, né? Então você vê aquela semente de milho, o que uma pessoa normal, sem visão empreendedora, faria, né? Ela pegaria essa semente de milho, jogaria para os pombinhos, né? Ou alimentaria as galinhas. O que o empreendedor faz se ele receber um pacotinho de sementes de milho? Ele olha aquilo, ele não vê aquela semente de milho. A realidade dele é uma realidade futura. Ele pega aquela semente na mão e ela fala assim, puxa vida, eu estou vendo aqui uma grande oportunidade de plantar milho e eu estou vendo aquela plantação de milho, aquelas espigas de milho ali, florescendo, frutificando e tal, né? Ele já, imediatamente, essa visão, ao ver as sementes, toma conta do mindset, da mentalidade do empreendedor. Quer dizer, ele não está vendo aqueles milhos apenas. Tudo bem? Tá claro isso aí? Da mesma forma, você, por exemplo, entrega um terreno baldio, né? Terreno abandonado para um empreendedor. Ele olha aquilo, ele não vê aquele terreno abandonado, ele não vê aquele terreno cheio de lixo, cheio de entulhos, ele não vê isso. Ele vê o quê? Ele vê uma mansão, ele vê um grande prédio comercial, ele vê um condomínio, ele vê um castelo. A visão dele imediatamente já fica inundada, a mente dele fica inundada com várias possibilidades. E a partir daí, dessa visão, ele vai desenvolver o seu projeto, montar suas estratégias e implementar esta visão, colocar em prática, né? Colocar a mão na massa. Ele faz um projeto, desenvolve aquilo lá, mas na cabeça dele ele já está vendo a realidade futura que as pessoas comuns, digamos assim, elas não estão percebendo. Elas olham aquela semente de milho e pensam, eu vou jogar para os pombinhos na praça, eu vou alimentar as galinhas lá, né, da vizinhança, etc. Então veja que essa visão ela é bastante
diferente, né, do empreendedor e da pessoa que não tem visão empreendedora. O que a pessoa faria se ela recebesse um terreno, tivesse essa oportunidade? O empreendedor faria ali um castelo, né? Ele iria dividir esse terreno em lotes, ia vender esses lotes, ou ia construir um condomínio, construir casas, e assim, ou um prédio de apartamentos. Ele tem essa visão. Como é que ele vai fazer isso? Bom, aí entra o segundo elemento que caracteriza uma pessoa com visão empreendedora, ou com perfil empreendedor. Imagine, ele pega essas sementes, ele planta, ele já vai, aluga um terreno, ou entra numa parceria, arrenda um terreno, e ele consegue já aglutinar as pessoas, chamar os trabalhadores, e ele faz uma grande plantação e já tem a ideia de onde ele vai vender aquilo, o mercado, onde ele vai entregar, como ele vai entregar, e as coisas caminham tudo nessa direção. Pode dar certo, pode chover, pode ter assim um mau tempo, pode vir assim aquelas pestes, pode vir aqueles, né, tudo aquilo que vai inviabilizar, pode. Mas aí entra na segunda característica do empreendedor, que é a coragem. Ele sabe que pode acontecer alguma coisa na jornada, e aí ele toma algumas precauções. Ele vai buscar o agrotóxico, ele vai colocar a proteção, ele vai pensar o seguinte: se chover muito, como é que eu faço essa água escoar para tal lugar? Como é que eu posso aproveitar essa água de uma outra forma, para quando tiver um tempo mais seco, eu ter essa água para regar essa plantação? Ele vai tomar providências, porque a visão dele não é uma visão estreita, é uma visão muito abrangente e que resolve, de um modo geral, muitos problemas que possam acontecer nessa jornada. Então nós já falamos sobre visão e coragem, né? E quando a gente fala de coragem, a coragem é para arriscar mesmo. Ele não sabe se vai dar tudo certo, não é? Ele não tem aquela certeza, ele deseja fazer aquilo e acredita naquilo, ele põe a mão no bolso. Coragem também para arriscar. Ele vai pegar uma parte do dinheiro, se ele não tem dinheiro, ele vai buscar pessoas que tenham dinheiro, vai convencer essas pessoas a ingressarem nesse projeto, que seriam sócios, alguém que vai empreender junto com ele, e ele vai bancar e tocar aquele negócio. Então, essa coragem, ela diz respeito até à coragem para receber um não das pessoas com quem ele vai conversar, né? Ou, de repente, o cara consegue alguém que na última hora desiste e ele vai ter que tocar aquele negócio adiante, porque ele não consegue deixar aquela ideia parada, enterrada. Ele quer colocar aquilo em prática, custe o que custar, dentro das suas margens de cálculos, né, de estratégias e assim por diante. Ele vai implementar aquele projeto. O terceiro elemento que o empreendedor possui é a competência, né? Essa competência pode ser um conhecimento técnico específico para implementar aquela ideia, né? Por exemplo, o cara que recebe um terreno, ele pode conhecer aspectos de engenharia civil, né? Pode ser um engenheiro civil ou não, mas ele tem que ter a competência para viabilizar a execução daquele projeto. Claro, a competência dele, se não é técnica, se ele não é especialista naquele assunto, ele tem competência de aglutinar, de formar uma equipe, de montar um time, né? E fazer com que aquela ideia seja tirada do papel e colocada em prática. Então, ele vai trazer um administrador, vai trazer um gestor, né? Vai trazer, vai cuidar dos aspectos jurídicos, né? Legais, questão tributária. Ele vai contar com um time de profissionais para implementar aquilo. Mas ele deve ter, no mínimo, uma competência para liderar pessoas e implementar o projeto. Então, nós falamos desses três elementos, claro que de uma forma simplificada, né? Mas você pode, com esses três elementos, já fazer uma análise se a pessoa tem um perfil empreendedor ou ela é um pseudo-empresário, alguém que viaja, né? Que conversa, mas que realmente não tem nenhum resultado, etc, né? Se você vê uma pessoa que
fala que tem uma empresa e tal, e aquele negócio é um negócio de sobrevivência, ela não é um empreendedor, ele é um empregado de si mesmo. Tem uma empresa e ele mesmo é o patrão, e às vezes o pior patrão que ele poderia ter, né? Se você vê também alguém que tem um empreendimento, mas é uma empresa, mas que aquilo é somente para a pessoa retirar algum dinheiro para pagar as suas contas, isso não é também empreendedorismo, né? Eu conheço pessoas que possuem talento para artes, para, né, de modo geral, para música, para o teatro, para pintura, para escultura, são excelentes profissionais, mas eles não são empreendedores porque eles apenas executam aquelas obras, né? Alguém, um músico, toca violão num barzinho ali, né, para divertir as pessoas e também para ele pegar esse dinheiro e pagar a contínuo, não é empreendedor, ele é um autônomo, né? Pessoa autônoma que toca seu trabalho ali, e o objetivo é muitas vezes não ser empregado de nenhuma empresa, mas também não é algo que possa escalar, né? Alavancar, expandir horizontalmente, tal. Mesmo que a pessoa cuide de uma carreira e vá se tornando mais famosa, precisa ter ali alguém por trás para cuidar de toda aquela parte organizacional, estratégica, gerenciamento das finanças, né, da questão legal, questão tributária, para que o empreendimento, né, a carreira da pessoa, seja atleta, músico, né, uma igreja, qualquer coisa, tenha essa concepção, né, como sendo um empreendimento, ok? Outro dia, só para dar um exemplo, né, faz poucos anos, né, aí 7 anos, tá para fazer 7 anos, uma pessoa me ligou e queria vender um empreendimento dela, um negócio que estava ali muito ruim, né? E então eu pensei, avaliei rapidamente e fui até lá no mesmo dia, à tarde, marcamos uma reunião e chegamos lá, a pessoa colocou vários problemas, né, que estava enfrentando desde 2014, 2015, 2000 e alguma coisa por aí, 2016, início de 2016, e foi ali no meio de 2016, eu cheguei lá e na hora já esbocei uma minuta de contrato, assinamos e fizemos negócio. No dia seguinte eu levei tudo já escrito, fomos até o cartório para assinar e registrar, deixar tudo certinho, mas na verdade o que acontece? Essa pessoa, ela é uma pessoa que executava a atividade na área, mas ela não tinha a visão empreendedora. Na hora que eu cheguei lá, eu já vi tudo diferente. Isso aqui dá para fazer isso. E realmente, nós estamos lá, e mesmo com outros negócios em andamento, sendo conduzidos por sócios, e também, mesmo com as dificuldades inerentes à pandemia, né, que logo depois de 2 anos e meio, 3 anos, a pandemia surgiu, e tivemos que ficar 2 anos fechados, mas a visão e a coragem para manter aquele empreendimento fez com que a gente persistisse, né, e lutasse e adotasse estratégias para a continuidade dos negócios. Agora nós estamos buscando a expansão, né, a sobrevivência a gente lutou, a consolidação estamos finalizando, e agora já estamos com um projeto de expansão. E nós não sabemos o futuro. O empreendedor ele não sabe o futuro, mas ele tem uma visão de futuro. Ele tem aquela coragem para implementar, assumir aqueles riscos e também a competência de buscar as estratégias, formular todo o modelo de negócio, né? Um protótipo do modelo de negócios, e a partir daí montar um time e conduzir aquilo para os seus objetivos que estão traçados mediante a sua visão, ok? Então, só para você não ficar curioso, esse projeto está indo muito bem. Agora, passado o momento mais agudo da pandemia, e a gente ainda não sabe como as coisas vão se comportar, mas está indo, graças a Deus, está indo muito bem. Estamos agora retomando a formação de um time e tal, e já
pensando e negociando a expansão através de um modelo que nós vamos deixar aqui como confidencial neste momento, ok? Eu sou José Paixão, economista do povo, um prazer falar com você. Nós vamos tratar ainda desse assunto de empreendedorismo com bastante simplicidade e pertinência, porque aqui não está falando apenas um acadêmico, né? Temos formação acadêmica também, mas está falando alguém que põe a mão na massa, né? Aquela coisa skin in the game, né? A gente entra em campo, coloca a pele ali, né? No risco, e temos construído algumas coisas muito interessantes, porque o Brasil é um país de muitas oportunidades. Obrigado pela sua audiência, né? Por compartilhar esse momento conosco, e por falar em compartilhar, compartilhe esse vídeo com pessoas que você possa achar. Essa pessoa acha que está indo nesse caminho e tal, deixa eu compartilhar com ela, e também dê o seu like, e olha, faça os seus comentários, peça aí para que a gente grave vídeos sobre finanças, investimentos, empreendedorismo e tanta coisa bacana que a gente vai passar para você com bastante simplicidade. Sou José Paixão, economista do povo. Grande abraço para você, fica com Deus, tudo de bom. Tchau, tchau.